inteligência artificial. Já ouviu falar? É possível que você conheça esse termo através de filmes, livros ou até mesmo reportagens sobre tecnologia. Mas será que você sabe exatamente o que ele quer dizer? Esse é um dos campos de estudo de Luiz da Cunha Lambi, entrevistado desse Pesquisa em Pauta. Lambi é formado em Ciências da Computação e possui mestrado, doutorado e pós-doutorado na área. Além de diretor do Instituto de Informática da URGS, ele já foi pró-reitor de pesquisa da universidade e atualmente é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Sul. Em 2018, ele foi agraciado com o Prêmio Pesquisador Gaúcho. Inteligência artificial? Eu não sei o que é isso. Entendo que é uma programação de computador, se insere algoritmos e isso vai aprendendo por si só, o algoritmo vai se desenvolvendo. É robô que estão fazendo, às vezes, de uma pessoa. Ouvi falar assim até em filmes, mas não assim no dia a dia da gente. Na verdade, ouvir falar, a gente ouve sempre, né? Sempre é questionado, sempre é exposto, mas não é um assunto assim que eu já fui explorar, que eu tenho conhecimento exato do para que seja. Em algumas situações, eu acredito que o Brasil tem um potencial muito grande, porque nós temos muitos recursos naturais que podem ser explorados de forma consciente. O grafeno é um deles. Eu trabalho na área de mineração, então o grafeno é tecnologia de ponta e a gente tem grandes reservas comparado com o mundo todo. Dentro do meu conhecimento, do que eu exploro, pelo menos do que eu trabalho, para mim no Brasil falta. Né? Todos os nossos softwares, todos os nossos aparelhos são todos importados, a gente não tem produção no Brasil, o que ainda é uma queixa da maioria dos pacientes, que aumenta muito o valor, tem que ter um investimento mais alto. Pelo que a gente vê, tem muito atraso, falta muita coisa ainda, tem muito a desejar. Falta muita mais pesquisa e pessoas preparadas para isso. Né? A gente vem com esse conhecimento que o Brasil não tem, vem com essa ideia que no Brasil é difícil, que a gente não tem essa possibilidade aqui e que através do incentivo e do conhecimento da faculdade pode fazer diferença. A universidade é um dos principais lugares onde se desenvolve ciência. Eu trabalho com pesquisa, sou pesquisador na universidade, então eu acho que é um papel fundamental. Só que existe um abismo muito grande entre a universidade e a sociedade, então seria uma forma de tentar estreitar esse abismo, para poder conseguir levar tecnologia e pesquisa também para o dia a dia das pessoas. A universidade teria que chegar mais perto da população, porque são mínimos, né? É uma minoria que chega até a universidade. Se nós tivesse mais pessoas têm desejo, têm vontade, mas não pode chegar lá. Tá? Então, eu acho que se o Brasil incentivasse mais, ajudasse mais nesse sentido, o Brasil daria um baita num salto, né? Na tecnologia, no avanço da tecnologia. Professor, em primeiro lugar, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, por dispor do seu tempo aqui para a URGS TV. A minha primeira pergunta vai ser no sentido da sua carreira acadêmica, da graduação ao pós-doutorado. Como é que se deu a sua trajetória? Eu iniciei na URGS, primeiramente eu fiz um período do curso de Engenharia Elétrica, mas naquela época, no final de dos anos 80, a área de computação estava num crescente muito grande, então eu fiz um novo vestibular e fiz o curso de Ciência da Computação. Fui bolsista de iniciação científica no grupo do professor Dalcídio Moraes Cláudio, do professor Tiaraju de Vério, desde o segundo ano de graduação. Concluí a graduação em 4 anos, posteriormente fiz um mestrado de 2 anos e no final de 95 eu fui fazer doutorado no Imperial College em Londres, na área de Ciência da Computação. Então, a minha vinculação acadêmica com a URGS passou pela graduação, pelo mestrado. Eu terminei o doutorado no ano 2000, em 2002 eu prestei concurso para o Departamento de Informática Teórica no Instituto de Informática da URGS e voltei, então, com muita alegria, com muita satisfação, à Universidade Federal. Desde então eu tenho feito várias atividades além da docência, né? A partir de 2006 eu me envolvi diretamente na administração, fui vice-diretor do Instituto de Informática entre 2006 e 2011. A partir de 2011 assumi a direção do Instituto de Informática. E em 2016 o professor Rui Opperman e a professora Jane Tutiquian
me convidaram para ser pró-reitor de pesquisa, então eu fui pró-reitor de pesquisa entre 1º de outubro de 2016 e 31 de dezembro de 2018. Em termos de pesquisa, eu fiz doutorado numa área vinculada à lógica computacional, que tem relações também com inteligência artificial, então eu atuo nessa área de inteligência artificial há um longo tempo já, não tão longo assim, menos de 20 anos. E essa área no momento ela é vista como tendo um grande potencial de aplicações, desde as humanidades até as inúmeras áreas tecnológicas, né? Eu ia justamente lhe perguntar sobre isso, professor, que dentro desses seus interesses de pesquisa estão temas como a inteligência artificial e a computação neural. O senhor poderia explicar um pouquinho esses conceitos, então? Sim. O que é computação neural, né? É um modelo de computação inspirado no cérebro humano, inspirado nas redes neurais. Bom, no passado também isso foi um pouco controverso, mas tendo em vista os resultados recentes que as redes neurais artificiais, particularmente aquilo que se chama de redes neurais profundas, em inglês deep learning, né, mecanismos de aprendizado profundos, obtiveram no reconhecimento de imagens, processamento de imagens, na tradução automática de linguagens, enfim, em inúmeras áreas, o pessoal passou a olhar para essas áreas de pesquisa que se tornaram, que também propiciaram tecnologias que a gente usa hoje em dia nos nossos celulares, em comércio eletrônico, enfim, inúmeras atividades do dia a dia. Essa área recebeu um ímpeto muito grande, inclusive de fomento à pesquisa do ponto de vista internacional, né? A área de inteligência artificial hoje em dia ela é vista como estratégica por vários governos. Nós temos em torno de 30 países que têm hoje em dia estratégias nacionais de inteligência artificial, né? Os países têm estratégias nacionais para a área de educação, saúde, defesa, segurança, e já temos mais de 30 países que têm estratégias nacionais para a área. Tamanho vai ser o impacto na economia. Me parece que a gente vive um momento análogo ao que a gente viveu no início dos anos 90 com o surgimento da web. E muitas pessoas tinham pouca crença, digamos assim, não acreditavam que a web pudesse ter o impacto que teve na vida das pessoas. A web mudou as relações sociais, mudou as relações culturais, mudou a forma como se faz política hoje em dia, mudou as relações econômicas, enfim, mudou o mercado de trabalho. E o impacto da inteligência artificial se estima que será superior ao impacto que a web teve nos anos 90. Se dizia, na época, 92, 93, 94, que o comércio eletrônico seria algo que provavelmente nunca seria viável. Bom, hoje em dia o que a gente percebe é que o comércio de rua, o comércio de shopping centers está ameaçado pelo comércio eletrônico, né? Hoje em dia estima-se que a inteligência artificial vai impactar a indústria, serviços, comércio, a cultura, a arte, a ciência. Muitas pessoas ainda não se deram conta que se o impacto for similar ao da web, nós estamos, em termos do nosso país, ainda muito aquém do que a gente deveria estar fazendo. Primeiro, a gente deveria ter uma estratégia nacional para a área. Segundo, a gente deveria fomentar a formação de pessoas para atuar nessa área. E não são apenas as nações ricas que fizeram. Para teres uma ideia, Quênia tem a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, a Tunísia tem. E Emirados Árabes foi a um ponto de nomear um ministro da inteligência artificial. Sem contar os países líderes na área, né? Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, Israel, França, todos esses países estão com estratégias muito fortes de geração de conhecimento na área, de formação de pessoas para atuar na área e de incentivo a que a área se desenvolva como demais setores da economia se desenvolvem. E o senhor diria que o Brasil está atrasado nessa corrida, então? Em que patamar nós estamos? Eu diria que nós estamos, infelizmente, bastante atrasados. Nós não ainda atentamos para a importância da área. Aqui no Rio Grande do Sul a gente começa a fazer um esforço. Na própria Universidade Federal a gente tem alguns grupos que se consolidam, alguns grupos de referência nacional, mas
os cérebros, a gente não tem cérebros suficientes, entre aspas, né, esses cérebros, nós não temos pessoas suficientes que atuem na área no Brasil, tendo em vista o impacto econômico que isso terá sobre todos os domínios do conhecimento. E além de ter impacto sobre os domínios do conhecimento, sobre as ciências, desde as humanidades até a tecnologia, sobre o domínio e sobre o impacto que isso terá nas atividades econômicas e nas atividades do dia a dia. Então o impacto social dessa área é muito significativo. Para teres uma ideia, quando os primeiros países a lançarem, entre os primeiros países a lançarem estratégias, estavam vários países muito desenvolvidos na área, né? E quando o presidente Macron lançou o programa em março do ano passado, ele chamou para o lançamento um pesquisador francês que é diretor de pesquisa da área de IA, inteligência artificial, no Facebook, que é o professor Yann LeCun, da Universidade de Nova York, que hoje trabalha também no Facebook, na área de pesquisa. E uma das afirmações do Macron, parafraseando um pouco o que ele disse, foi: olha, nós não queremos mais formar talentos franceses nestas áreas para trabalharem nos Estados Unidos. Então, essa questão da formação dos hubs, dos clusters de inovação na área de tecnologia da informação e inteligência artificial é vista como estratégico para inúmeros países, né? Para pelo menos 30 países que têm essa estratégia. Nós ainda não temos uma estratégia, infelizmente, mas nós temos que trabalhar para que nós tenhamos uma estratégia para lidar com o impacto que será decorrente, que será um corolário dos desenvolvimentos de inteligência artificial no mundo inteiro. Ou seremos atropelados, seremos consumidores e talvez não possamos mais nos alinhar minimamente ao que tem ocorrido no mundo afora. Os insumos do desenvolvimento dos países hoje em dia são os seres humanos muito bem formados. Então até faço a brincadeira, se tu me oferecesse uma indústria de petróleo ou uma universidade situada entre as 10 melhores do ranking mundial, eu optaria pela universidade. Certo? Porque eu tenho certeza que aquilo que vai ser gerado a partir das pessoas que estão numa universidade de altíssimo nível vai agregar muito mais valor à sociedade do que uma indústria tradicional. Já em 1590, o Francis Bacon dizia, né, conhecimento é poder, knowledge is power, né? O Francis Bacon, ele foi criador do método científico, além de ser um intelectual notável, e era conselheiro da rainha Elizabeth I, né? E talvez não seja coincidência que naquele período a Grã-Bretanha passou de uma transição de um país periférico na Europa para um país dominante nos próximos 300 anos, porque existia essa percepção do valor do conhecimento. Daí veio a Revolução Científica, daí veio a Revolução Industrial e o resto é história, né, como nós sabemos. E me parece que começa a se formar uma consciência social de que o maior patrimônio é a formação das pessoas. De nada adianta nós sermos muito ricos em, digamos assim, nós temos uma natureza muito rica, ou temos riquezas naturais, se nós não soubermos agregar conhecimento e transformar essas riquezas em produtos altamente sofisticados. E dentro desse poder, então, desse assunto do poder da universidade de formação de pessoas, o senhor poderia falar mais especificamente sobre as suas pesquisas, então, que desenvolveu ao longo desses anos? Exatamente. Bom, tentando falar um pouco de uma forma mais leiga, né? Para todos entenderem. Eu trabalho numa área que integra raciocínio e aprendizado, né? Da mesma forma como nós, quando somos crianças, vamos aprendendo com experiências do ambiente, e a partir daquele aprendizado que a gente tem do ambiente, por imitação, por exemplo, né? Olhando para aquilo que as outras pessoas fazem, a gente vai aprendendo, testando o ambiente e vai aprendendo a raciocinar a partir daquele conjunto de aprendizado que a gente tem, daquele conjunto de informações, melhor, que a gente capta no ambiente. Ou seja, a gente vai formando uma base de conhecimento, o ser humano vai formando uma base de conhecimento, e a partir dessa base de conhecimento a gente faz inferências sobre esse conhecimento, né? A gente toma decisões sobre o conhecimento, a gente toma decisões baseadas nas percepções que a gente tem do mundo e no conhecimento adquirido, né? Então, justamente essa é a minha linha de trabalho, né? Do ponto de vista mais, em termos de inteligência artificial, eu trabalho com a integração entre aprendizado de máquina, porque é o aprendizado, né, computacional, e o raciocínio. Então, os sistemas de aprendizado hoje em dia, eles são muito bons para fazer classificações
para clusterizar informações, para identificar imagens, identificar padrões e assim por diante. É isso que os sistemas têm um sucesso gigantesco, particularmente nos últimos 4, 5 anos, com o advento do aprendizado profundo, né, das redes neurais profundas. No entanto, a parte que integre aprendizado e raciocínio ainda não é bem desenvolvida, até porque num sistema de inteligência artificial é extremamente difícil a gente combinar habilidades cognitivas. E combinar raciocínio e aprendizado é uma tarefa extremamente difícil de fazer, tá? E é justamente nessa linha que a gente trabalha. A gente tenta implementar sistemas que aprendam e raciocinem, né? com experiência, com as informações do ambiente. Então a gente quer fazer sistemas que, por exemplo, façam raciocínios como nós mesmos fazemos. Isso é no limite, né? Claro que a gente faz pequenas contribuições, que são aqueles pequenos delta, né, que os cientistas tanto se referem. É um pequeníssimo tijolinho nesse castelo do conhecimento que a gente constrói. Continuando a falar sobre esse potencial da universidade, o senhor foi o primeiro graduado no curso de informática da URGS a se tornar diretor do Instituto de Informática, justamente, né, que o senhor comentou antes desse período. Como é que foi essa experiência, então? Eu sempre vi isso como uma grande responsabilidade para a gente não decepcionar as pessoas nos cargos administrativos que a gente ocupa. E eu digo que a gente tem um papel muito importante na universidade, porque a universidade hoje em dia ela não é apenas um locus do conhecimento. Como a gente vive uma economia do conhecimento, a sociedade do conhecimento, nós temos o dever de estar abertos à sociedade e levar de forma ágil esse conhecimento que a gente tem na universidade em benefício das pessoas. Afinal, quem paga o nosso salário são as pessoas que estão aí fora, né? Que exercem a sua atividade fora da universidade, pagando os impostos que sustentam os nossos salários. Então nós temos o dever de mostrar o conhecimento de qualidade que a gente produz aqui dentro em prol da população. E é nesse sentido que eu sempre segui os meus princípios de gestão acadêmica. É valorizar o trabalho que a gente faz aqui, mas mostrar à sociedade, dar contribuições diretas à sociedade, a partir daquilo que a universidade faz. A universidade não pode estar fechada à sociedade, ela tem que colaborar para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, ela tem que colaborar para a geração de novos empreendedores com uma consciência social muito diferenciada, porque são empreendedores formados numa universidade de alta qualidade, todos os rankings indicam isso. E nós temos o dever de avançar também o estado do conhecimento, além de formar pessoas dispostas a mudar o nosso país, a mudar o nosso estado, a mudar a nossa região. E agora o senhor comentou que está numa nova missão, né? Em 2019 a gente iniciou um novo governo no nosso estado e o senhor foi chamado para ocupar a posição de secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Quais são os desafios e as oportunidades que esse cargo traz? Eu diria o seguinte, a secretaria foi recriada, então, pelo governador Eduardo Leite, e quando eu fui convidado eu fiquei um pouco ou bastante surpreso, porque eu não tenho atividade política partidária, nunca tive, mas eu falei isso para o governador, não tenho atividade política, não tenho experiência política também. Então a gente estaria, digamos assim, participando do governo nitidamente com uma contribuição técnica, né, com experiência em gestão da inovação, gestão de ciência e tecnologia, isso sim nós temos experiência. Então é nesse sentido de contribuir para o Estado, também por idealismo, porque as dificuldades são muito grandes, nós sabemos da situação do Estado, mas eu não me queixo da situação do Estado. Eu digo que a gente tem que olhar para frente. O passado nós não alteramos, certo? A gente tem que olhar para frente, ter um projeto de Estado com um desenvolvimento baseado no conhecimento, baseado na inovação, baseado numa economia de alto nível que nós temos que incentivar a surgir aqui no Estado. Nós temos ativos muito positivos para a economia do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, nós nos especializamos na autocrítica, muitas vezes injusta conosco. Nós temos no Rio Grande do Sul mais de 10% da produção científica de qualidade do Brasil. Isso não é pouco. Nós temos em Porto Alegre quase 10% daquilo que é mais citado internacionalmente em termos de pesquisa no Brasil. Nossa, é um dado bem alto. Grande parte da pesquisa de altíssima qualidade é realizado também na Universidade Federal. É realizado em todo o sistema das universidades
gaúchas. Então, o estado do Rio Grande do Sul, não apenas na região metropolitana, mas todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, no noroeste, no Planalto Médio, nós temos uns potenciais muito significativos. E aproveitando o conhecimento que nós temos na nossa universidade, que são insumos vitais para a economia do século XXI, se nós construirmos essa articulação no estado do Rio Grande do Sul, na quádrupla hélice entre universidades, entre os empreendedores, entre os governos, tanto o governo estadual quanto os governos locais e a sociedade, se nós articularmos essa rede de inovação no Rio Grande do Sul, nós temos um potencial para nos tornarmos referência na economia do conhecimento. E em termos de ativos potenciais, nós temos muito. Todos os indicadores acadêmicos, universitários, são extremamente positivos. Haja visto os rankings que sucessivamente apontam as nossas universidades como entre as melhores do Brasil e também referenciadas internacionalmente. E é nesse sentido de aproveitar aquilo que a gente tem de muito positivo, e nós temos muitos pontos positivos, e adicionando conhecimento a essas cadeias econômicas, esses setores econômicos, nós podemos ser referência, sim, no Brasil para a economia do conhecimento. Tá? Então, nesse sentido, eu acredito que a gente pode dar uma contribuição muito significativa a partir das universidades, a partir dos nossos empreendedores, a partir da nossa sociedade, para que o Estado se projete na economia do conhecimento. E tudo aquilo que a gente puder fazer a partir da experiência que a gente teve na universidade, na constituição da Aliança para a Inovação, nas inúmeras colaborações que a gente fez com o setor produtivo, nós faremos em escala muito maior no governo do Estado, e a gente tem todo o apoio do governo para que isso seja realizado. Sim, esperamos que o futuro seja brilhante. Muito obrigado. Professor, as minhas perguntas eram essas. Gostaria de novamente lhe agradecer o seu tempo, a sua disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Gabriela. É sempre um prazer estar na URGS.